gente, estamos aqui para mais um episódio do podcast da UES, com dois convidados muito especiais, o pastor Eli e o pastor Renato, e um mais especial ainda, que é meu avô, o da UES. E aí, gente? O U da UES. Ficou legal essa O apresentação, U da Biratã. UES. Eu sou a primeira geração. Então, eu acho que por isso as honras desse episódio começam com você, eu acho. É o meu orgulho de dizer que eu sou a primeira geração da UES Travel há 46, 47 anos atrás. O Danilo é a segunda geração que está construindo todo esse patrimônio fantástico chamado UES Travel, entregando ao público consumidor um produto de excelência e que agrega valores. E o meu orgulho de ver agora a terceira geração na minha frente, comandando o podcast da UES Travel, inaugurando. Eu lembro que há 40 anos atrás, eu ligava para o suplemento de turismo dos jornais de São Paulo, quinta-feira e domingo, para fazer os meus anúncios de viagens. E agora, 40 e tantos anos depois, eu vejo a UES Travel aqui nesse patamar tão avançado de tecnologia, né? Falando com todo o público que vai nos assistir. Que legal, né? As mídias que se transformaram ao longo dos anos e a gente fazendo parte, né, desses processos transformadores, você vê algo que era tão importante, que eram os jornais, os periódicos, que os anúncios eram feitos, e agora a gente aqui na internet alcançando aí tanta gente. Então, parabéns, Biratã, pela iniciativa. Muito interessante tudo isso mesmo. Pelos sonhos, né? Parabéns. Legal. Bom, eu sou o pastor Eli, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Campolim, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e também trabalho com a UES Travel há 16 anos. Eu tenho a Peregrinos, que é a minha agência, que faz caravanas para tantos lugares e é uma alegria trabalhar nessa parceria já há tanto tempo com a UES Travel. Hoje nós estamos com o U aqui da UES Travel, né, o Biratã, e também com o pastor Renato, que eu posso dizer hoje que é o meu pastor, é um amigo querido que também tem bastante coisa aí para falar hoje com a gente. É isso aí. Prazer estar aqui com vocês. Durante muito tempo eu ouvi falar da agência de vocês, do bom trabalho que vocês sempre desenvolveram e acompanhando também o trabalho do Eli, que é alguém que eu conheço desde a adolescência, e agora mais aproximadamente desde o ano passado, né, quando a gente começou a estreitar e acabamos fazendo uma viagem juntos. Foi a minha primeira experiência e foi uma experiência sensacional, né? Isso eu queria compartilhar com os ouvintes de vocês. Vale a pena. Se está na dúvida, pode deixar a dúvida de lado e vir curtir com a UES Travel. Para onde você foi? A gente foi para um roteiro Itália e Grécia. Legal. Né? A ideia era passear por alguns lugares por onde o apóstolo Paulo passou, plantando igrejas, também passar em Roma, lugar que alguns apóstolos passaram, e foi realmente muito emocionante, muito mais do que eu pude imaginar, né? Porque tem essa coisa da memória afetiva por sermos cristãos e passarmos pelos mesmos lugares que eles passaram. Tem também a oportunidade da gente orar nesses lugares. A gente teve a oportunidade de celebrar uma Santa Ceia. Lembra da nossa Santa Ceia? Que coisa deliciosa. Lá em Corinto. Justamente na cidade de Corinto, onde o apóstolo Paulo havia tecido uma crítica sobre uma maneira complicada de se repartir o pão. E a gente se lembrando disso, dizendo, tem que ter pão para todo mundo. Puxa, foi uma experiência realmente muito profunda, não apenas de turismo, mas de espiritualidade, né? Sem contar o lance das amizades, que a gente acaba fortalecendo, acaba se conhecendo melhor. Até mesmo aqueles que fazem parte de uma mesma comunidade, né? Quando começam a se divertir, vão se soltando e mostrando facetas assim, divertidíssimas. A gente volta com histórias incríveis nessas viagens. Eu já estou lembrando de algumas coisas que dá vontade de dar risada. Foi bom demais. Tem até uma história rapidinha de um rapaz que viajou com a gente, que é autista.
né? Sim. Com cerca de 30 anos, e pela primeira vez ele disse: mãe, você vai ficar de lado, agora eu vou sozinho. E a gente ficou um pouco assim receoso, como é que vai ser, como é que vai ser? Foi extraordinário. Que experiência. Que experiência ver o menino se soltando, se abrindo. Quando surgiu a oportunidade de dançar, o menino ia pra frente e dançava com as moças e a gente chorava de rir. Foi realmente É verdade. muito legal ver o Pedro, Pedro. né, com a gente. É o parceiro, vai para muitas outras, Vai, hein, com Renato? certeza. Aí. Foi melhor do que imaginava, então, a Muito, viagem. com certeza. Aí. E agora você vai fazer uma caravana com a gente, né? Sim, Da Suíça e Alemanha, é isso? agora é Suíça e Alemanha. Ah, Agora o legal. desafio é a gente aprofundar mais o conhecimento na reforma protestante, né? Eu diria que isso é muito mais do que uma viagem de turismo, porque a igreja brasileira vive um momento muito complicado, né? Parece que muito do que se vivenciou em termos de afastamento do Evangelho de Jesus no século XVI é um pouco do que a gente experimenta nos dias de hoje. É verdade. E recordar o que aconteceu no passado é fundamental para a gente se reinventar para o futuro, né? A gente não pode incorrer nos mesmos erros, nos mesmos atropelos. Então eu tenho certeza que quem for vai se divertir, vai aprender e ao mesmo tempo vai ser estimulado a se reposicionar diante do Evangelho de Jesus. Muito interessante. Eu queria saber por que a reforma protestante foi tão importante e é tão importante para a história do cristianismo, para hoje em dia. O que ela mudou para a gente? Joia. No século XVI, o que acontecia era o seguinte: um monte de gente como que cobrava pedágios para se chegar até Deus, para ser ouvido por Deus, para receber uma bênção da parte de Deus. E quando os reformadores olharam para as Escrituras, e eram apenas eles que faziam isso naquela época, né? Eles descobriram que a palavra de Deus nos incentivava a uma aproximação tão somente pela pessoa de Jesus, pela graça de Jesus, morte e ressurreição dele. E isso fez com que essa indignação crescesse. Não foi uma indignação de um homem, de dois homens, de três homens, mas de uma geração de pastores que acabou tomando conta de gente na França, na Alemanha, na Suíça, em muitos outros países, na Europa, até que tudo eclodiu na Alemanha, quando o pastor luterano, né, que a gente conhece muito bem, colocou as 95 teses naquela abadia, 95 teses de descontentamento, de dissonância entre aquilo que a palavra de Deus dizia e aquilo que os homens diziam em meio à religião. E aí, o que renasce naquele período, eu diria, foi uma espiritualidade mais leve. Sim. Uma espiritualidade baseada na graça de Jesus e não no peso que os homens estavam colocando sobre a vida das outras pessoas, né? A gente aprende muito isso na escola. Passamos pela história da Reforma Protestante, só que a gente não consegue imaginar como que realmente foi, imaginar como que era naquela época, como que a Alemanha, a Suíça eram real, porque a gente só lê nos livros. Indo viajar, a gente realmente navega pelas páginas da história, pelas páginas da Bíblia. Eu acho isso muito legal, porque é uma experiência realmente muito única. E entrando nisso, eu queria saber por onde a gente vai passar nessa caravana. Nas cidades, o que a gente vai ver. Sim. Na verdade, pegando o gancho, né, a Europa, que é o berço aí do protestantismo, a gente vai ter o privilégio de visitar 2 países que são importantes desse evento principal que acontece no século XVI como o grande marco. É claro que antes disso algumas coisas já indicavam que estava acontecendo algo, mas a Alemanha e Suíça vai ser assim o nosso foco da próxima viagem, da próxima caravana, que o Biratã conhece muito bem ali quando a gente passa por Berlim, quando a gente passa por Wittenberg, quando a gente passa por Worms.
Frankfurt, fazendo o nosso trajeto naquela paisagem maravilhosa da Alemanha para a Suíça, onde a gente vai ali para Zurique, Genebra. São lugares que têm, todas elas, um contexto ou ligado à reforma protestante, né, que é essa proposta que o Renato começou a falar, ou também ligado à história da Europa, como a própria Berlim, Segunda Guerra, né, o próprio sofrimento dos judeus naquele lugar, entre tantas outras coisas. E eu sou um apaixonado por essa região, Biratã. Eu acho que você que já percorreu ali muito mais do que eu, também tem coisas ali interessantes para citar desses lugares, né? Eu não diria que eu percorri muito mais. Acho que, na verdade, devido à sua atuação na promoção desses eventos e viagens, que são imersões que as pessoas fazem, por isso que o pastor mencionou o fato de ter sido tão incrível a sua experiência, porque isso é uma imersão. Uma coisa é você ouvir falar, uma coisa é você ler nos livros, uma coisa é você sentado na igreja, na sua igreja, ouvindo os sermões e ouvindo os ensinamentos. Outra coisa é você ir lá para a realidade dos fatos. É você respirar o ar que eles respiravam. É você entender os feudos que eles viviam. E essa parte do roteiro que foi escolhida, que é a Alemanha e a Suíça, realmente foi responsável pelo boom da reforma. E a reforma foi uma resposta às injustiças sociais, foi uma resposta às injustiças religiosas, que dava muito poder aos senhores feudais e nenhum poder aos mais humildes, né? Então a reforma ela foi uma resposta que revolucionou a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus nasce lá na Galileia e ela é única, ela não muda, ela é sólida. Mas ao longo de alguns séculos e milênios, essa mensagem ela foi sendo meio que desviada de acordo com os interesses econômicos, sociais, culturais, etc, etc. Por isso que nós vamos para a Alemanha, vamos para Wittenberg, conhecer o berço de Martinho Lutero. E que cidade, né? Maravilhosa. Cidade tão linda, compacta, e a gente parece que enxerga a história quando a gente vai andando naquelas ruas, naquelas vielas, vai enxergando como se estivéssemos no século XVI, No né, século XVI, né? É interessante. Naquele momento o Brasil estava sendo descoberto. Meu Deus. Pedro Álvares Cabral estava chegando no Brasil. Olha A só. gente tem muito pouca história, né? Em termos de Brasil. Quando a gente vai para a Europa, a gente percebe que o buraco é mais embaixo. E talvez por isso que a gente não valorize tanto, né? O brasileiro, às vezes, perde um pouco o valor da história, porque nós não temos tanta história. E é uma oportunidade, um privilégio. É claro que muitas pessoas que são apaixonadas pela história, elas mergulham nos livros, mergulham nos documentários, outras fazem um esforço grandioso para viajar, que é isso que nós fazemos aqui, mas esse despertar para a história é algo que eu, enquanto brasileiro, eu preciso ter mais isso sendo despertado em mim, sendo enfatizado em mim, e eu acho que é algo que vale muito a pena quando a gente pensa não só na reforma, em outras tantas frentes de pensamentos, de eventos e situações, mas né, esse marco, né, o Brasil estava sendo descoberto, olha só, isso é algo tão assim, que disparate, né, que a gente tem. O Brasil estava sendo descoberto. Surreal. E a Europa já tão avançada no pensamento crítico, que isso moveu Martinho Lutero, né? Foi o pensamento crítico, ele era um monge católico. É verdade. Sim. Mas o Sim. pensamento crítico e a necessidade de humanizar a mensagem de Jesus que levou a reforma a existir, né? Então esse roteiro que o pastor Eli escolheu, sugeriu, o pastor Renato vai cumprir, e aqueles que vão nos assistir, eu diria que façam o máximo esforço para participar, porque não é realmente turismo,
É uma viagem em que você muda a sua visão. É uma viagem que você cria raízes mais profundas nas suas convicções. Porque as convicções, às vezes, elas são mutáveis. Mas quando você faz uma imersão desta e tem essa oportunidade de passar alguns dias, aí 12, 13, 14 dias, com um grupo tão privilegiado, com ensinadores, com sábios, com homens que dedicam a sua vida ao ministério de pastorear, né, de divulgar a palavra mais sagrada que é a palavra de Deus. Então as pessoas que vêm participar, elas vão entender que não é turismo Sem e elas dúvida. vão voltar com raízes muito profundas. E vocês são fundamentais nessa jornada, porque vocês acabam colocando alguns guias que realmente são sensacionais. Na viagem que a gente fez agora em outubro e novembro, nós tivemos excelentes oportunidades de ouvir gente que realmente sabia o que estava falando, né? Alguns guias locais que eram faladores de 5 línguas, né? Puxa vida, gente com muita cultura, né? Que sabia realmente o que aconteceu, o que não aconteceu, o que é fábula, e ajudando a gente a caminhar no meio desse desconhecido que era tão interessante. É exatamente isso. Muito bem. Quais são suas Meu Deus. Quais são suas expectativas para essa sua viagem? A minha expectativa é que a gente consiga um número ainda maior de pessoas do que na nossa primeira viagem, porque à medida que o pessoal retorna para suas igrejas, retorna trazendo um pouquinho da boa experiência. Isso contagia os amigos, isso contagia o pessoal das nossas comunidades. Eu tenho também a expectativa de ter muita gente que não faz parte das nossas comunidades de fé participando com a gente também. Essa não é um passeio de igreja, Sim. né? É um passeio de cultura, um passeio de vida. É algo que faz com que todo mundo cresça. Então, se tem alguém nos ouvindo aqui e se interessou por algum tipo de passeio que a gente vai fazer, vai ser bem-vindo. Venham, se aproximem e a gente vai desfrutar de amizade, a gente vai conhecer muito lugar bonito juntos. Vai ter comida gostosa também? Olha, tem aquela batata alemã com cebola e com a salsicha. Eu não vou lembrar agora o nome do prato, mas rapaz. É bom demais. E o joelho de porco também. Eisbein. Eisbein, sim, é bom. É o Eisbein. É o Eisbein. Eisbein é outro. É um outro produto alemão também. É um outro produto alemão. Até a salsicha com pão e mostarda. Sim. É muito boa. As salsichas alemãs e suíças são as mais gostosas. É interessante que a Alemanha, depois dela ter experimentado momentos tão terríveis como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha se tornou um país extremamente humanista. Muito amigável. Muito amigável. Eles recebem os visitantes, em particular os brasileiros, recebem com sorriso, com vontade de receber. E isso acaba dando essa energia positiva e essa vontade da gente continuar vendendo o produto que contempla visitas na Alemanha. É interessante que não é toda a Europa que é tão amistosa assim, né? Não é. A gente vai encontrar alguns lugares que são um pouco mais fechados, um pouco mais ranzinzas, né? Principalmente a Europa da Península Ibérica, a Europa Mediterrânea, ela é um pouco mais bárbara. Pois é. Mas bem lembrado, viu, Biratã? A Alemanha ela é carinhosa com o brasileiro. Eu imagino também com outras nacionalidades. A gente vai ter a oportunidade de, não somente pensando na reforma, mas pensando também na história, visitar Berlim, que é riquíssima, né? Quando a gente pensa no Muro de Berlim, tudo que aconteceu naquele período, quando ali 1989, né, o mundo estava de olho para aquela nação, mas voltando aí anos para trás, ver tudo que acontece ali com o nazismo e a Segunda Guerra. Existem memoriais em homenagem às pessoas que
infelizmente passaram, né, pelas como que é o nome das Pelo casas, Holocausto. pelo Holocausto, mas Os campos. os campos de concentração. Gente, Essa é uma expectativa que a gente também tem algum tipo de experiência num lugar assim, porque é importantíssimo a gente olhar para a história e relembrar as coisas ruins que aconteceram, não apenas as coisas boas, né? Porque senão a gente repete. Aham. E o Brasil é especialista na sua curta história em repetir coisas que não deveriam ser repetidas. Perpetua Então, o ruim. ao invés da gente ficar criando cartilhas, a gente faz a coisa de maneira mais inteligente. A gente viaja. A gente viaja, a gente vê com os próprios olhos, a gente aprende, como disse o Biratã agora ali fora, a gente tira as nossas próprias conclusões. É isso. Você forma o seu juízo quando você tem a oportunidade de estar frente a frente com a verdade. Né? Perfeito. A Alemanha, ela sofreu muito também após a Primeira Guerra Mundial. Os aliados impuseram à Alemanha medidas econômicas dificílimas. E naquele momento também vem acontecer a quebra da Bolsa de Nova York e a grande crise econômica que se espalhou pelo mundo todo. Então a Alemanha ela sofreu duplamente. Então quando o pastor Eli mencionou aí lá pelos anos 30, a partir dos anos, principalmente dos anos 30, a Alemanha mergulhada numa dificuldade econômica, numa dificuldade existencial, né? Desemprego, miséria, falta de infraestrutura, saneamento, tudo era muito ruim e ainda tendo que pagar altos dividendos devido à Primeira Guerra Mundial. E aí que vai surgir, então, nesta Alemanha irritada e aborrecida, vai surgir um movimento que vai restaurar a força e o orgulho alemão, que é o movimento nacional socialista. E a partir dos anos 30, então, Berlim vai ser o berço, né? Que era a capital naquele momento, continua sendo hoje, durante o breve período deixou de ser, mas naquele momento era a capital Berlim, e ali vai surgir, então, o berço desse movimento nacional socialista, e o primeiro chanceler desse partido, Adolf Hitler. E a partir daí, toda a reconstrução da Alemanha, principalmente econômica, e também do valor do alemão como pessoa, que vai acabar gerando também esses desvios terríveis de perseguição de minorias, perseguições não só a judeus, mas a ciganos, a tantas outras minorias. E os campos de concentração perto de Berlim tem um, inclusive, muito interessante, onde uma das vítimas foi um personagem que viveu no Brasil chamado Olga Benário, mulher de Luiz Carlos Prestes. é verdade. Então, a viagem que está programada, pastor Eli, ela vai permitir realmente um banho de conhecimento e de muita informação real. É bem legal que quando a gente tem essa oportunidade de fazer uma caravana, pensando num contexto específico histórico, como por exemplo o século XVI, a gente não perde em nada, porque nós temos um contexto também do século XX que é tão importante, tão rico, e que nós vamos ter esse privilégio como essas abordagens que o Biratã acabou de fazer. Agora, em especial, também falando dos lugares que a Isadora havia comentado, a cidade de Wittenberg, Renato, você vai se apaixonar pela cidadezinha. Não tenho dúvida. Que é assim, a culinária, o vilarejo em si é algo que remete ainda àquelas construções do Enxamel, né? Que é aquela arquitetura alemã que é muito típica, e também as igrejas onde os alemães viviam naquela época, frequentavam naquela época do século XVI, e que Lutero ele pregava
numa igreja muito próxima ali do castelo, onde ele fixa as 95 teses, que é conhecida como Igreja do Castelo, e tudo que acontece estava por acontecer naquele período, ali próximo ao dia 31 de outubro. Teve um porquê, né, dele usar aquilo ali. Você que vai ser o nosso pastor ali, enquanto mentor da nossa viagem, vai também trazer informações sobre o que estava acontecendo ao redor e por que Lutero é tão estratégico, e também é afortunado por ser um momento também bem propício. A gente vai tentar ler nas entrelinhas. Bem né? propício, né? Então, Wittenberg é um lugar, cara, que a gente vai poder visitar, passear, comer e conhecer um pouco mais. É uma cidade muito bonita. E quando, além de Wittenberg, também o roteiro vai contemplar a visita a Erfurt também, né? A nossa ideia é passar por Erfurt, que é muito importante na história de Lutero, né? Ele estuda em Erfurt, é onde ele também se casa, ele conhece a sua esposa Catarina von Bora, e é uma cidade também, é outra característica de cidade, muito também com a arquitetura lá do enxamel, mas ela também traz algumas modernidades e um pouco mais de natureza. Que linda cidade de Erfurt, que é um presente nesse passeio, que antigamente, nas primeiras caravanas que nós fizemos para a Alemanha, Suíça, acho que a primeira foi em 2012, né? Nós não passamos por Erfurt. Acho que tem uns 2 anos que a gente tem tido a oportunidade de passar por essa cidade. E, olha, eu tenho certeza que o nosso grupo vai ficar encantado, porque é algo assim, é uma cidade também pequena, não tão pequena como o Wittenberg, que parece mais um vilarejo, mas tem a paisagem natural, a arquitetura e muita gente visitando. Ela é mais turística em termos de visitação como um todo, não religiosa, enquanto Wittenberg tem tudo a ver com o luteranismo, tudo a ver com a reforma como um todo. Mas Erfurt ela é uma cidade linda para passear também, além do contexto que é E é uma região da Alemanha, tanto a parte de Berlim como Wittenberg, Erfurt, Eisenach, é uma região da Alemanha que antes da queda do famoso Muro de Berlim, ela era a Alemanha Oriental. Sim. Era a Alemanha comunista. Então, durante muitos anos, décadas, desde 1945 até 1989, foi uma parte da Alemanha que não viveu a prosperidade do capitalismo e que não viveu a modernidade toda do Ocidente. Ela ficou presa ao sistema soviético. Então, quando a gente vai nesses lugares da Alemanha, nós temos a oportunidade de sentir essa diferença. Quando chega em Frankfurt, é um tipo de cidade, mas Wittenberg, Erfurt, Eisenach, são cidades completamente diferentes que ainda guardam, né, as cores da Alemanha Oriental. É verdade. Vai dar para entender muito melhor as canções do Pink Floyd, né? Vai dar para entender muito melhor. Muito melhor. Pink Floyd. Em Berlim a gente consegue ter um pouquinho dessa noção. Por causa da Berlim Ocidental, da Berlim Oriental. E a gente passeia ali nas regiões, né? Olha, essa é a região... onde era o Checkpoint Charlie. Checkpoint Charlie, né? Onde ficaram ali de frente no momento crucial da história. Mas as canções vão fazer bem sentido mesmo. Com certeza. A gente falou bastante da Alemanha, da importância da Alemanha na Reforma Protestante, mas eu queria entender um pouco da Suíça. Por que é importante visitar a Suíça nesse roteiro? Suíça. A Suíça é um berço muito importante para os presbiterianos, né? Que é por onde passou João Calvino. Ele foi considerado uma espécie de pastor, né, ali na cidade, numa das cidades ali, e fez do seu trabalho como prefeito uma extensão do seu próprio ministério pastoral. E aí a gente começa a entender a importância da gente entender a fé não apenas como algo que fica restrito a 4 paredes, mas como algo que deve ser usado como
a, a potência para a transformação do mundo inteiro, né? Quando ele vai para Genebra, ele transforma Genebra numa grande cidade. Ele tem os seus erros, ele tem os seus problemas, como qualquer ser humano, mas contribuiu demais para que houvesse saneamento básico na cidade, para que houvesse moradia para o maior número de pessoas. E aí a gente começa a entender a prosperidade, da Suíça, muito em função daquilo que foi feito em termos de ação missionária de João Calvino, impactado pelo Evangelho e pelas realidades da Reforma Protestante. Além do fato dele também, para muitos, né, ser talvez uma mente muito mais estratégica, tendo em vista qual era a proposta que foi trazida com a reforma através de Lutero. Calvino foi um sistematizador desse pensamento, enquanto os ensinos de Paulo, enquanto a graça, enquanto salvação, é uma riqueza. O que João Calvino escreveu no século XVI, com a profundidade tratada por ele, é impressionante, né? Outros reformadores não foram capazes de fazer isso nessa dimensão. Então é surpreendente realmente. Mas para além da intelectualidade, alguém que se envolveu com a missão. Isso para minha formação é muito caro. Essa coisa da relação com a cidade, com a transformação da cidade, isso me enche os olhos, né? Calvino. Na Suíça também a gente vai visitar Zurique, que também teve um reformador importante, que foi Zwinglio. E Zwinglio, ele faz um trabalho de tradução das escrituras, um trabalho também muito minucioso, como Lutero fez, como Calvino fez, como outros fizeram. Mas Zwinglio, ele foi um reformador que, além dele participar de debates teológicos, que ele abria as portas da igreja para conversar, dialogar e debater teologicamente com outros pensamentos da época, ele também foi um cara que pegou a espada e foi para a linha de frente em momentos tensos, que a reforma, ela não foi só uma guerra de pensamentos, ela não foi só um conflito de ideias, mas também foi um conflito sangrento em muitos momentos, né? Zwinglio foi um desses personagens que a gente vai poder ver, que faz parte dessa Suíça, que a gente tem uma riqueza muito grande. Tanto Zurique quanto Genebra sendo dois principais. Tem outros lugares também que são importantes para a reforma na Suíça, que até hoje reflete o impacto do século XVI. Até hoje ela exala isso e as pessoas deixam isso muito claro. O pastor Eli comentou em algum momento aqui que a reforma não foi um ato isolado, ele foi um processo, o resultado de um processo. E esse processo, pelo que eu entendo, ele foi assim colocado como fato por Martinho Lutero. Então ele é o pioneiro do fato reforma da igreja daquele momento da história, né? Dos valores, etc. E a partir daí vieram então os seus seguidores, os seus admiradores, aqueles que eram padres também, ou monges, ou líderes religiosos, ou até políticos, como João Calvino, que começaram a escutar Príncipes. Começaram a escutar as prédicas de Lutero e começaram a entender que aquilo tinha um valor muito grande, muito grandioso. Por isso que ela vai sair da Alemanha e vai entrar na Suíça e em outros países também, na França, no Reino Unido, na Itália, né? Nos países dos Balcãs, na Europa Oriental, enfim, ela vai se esparramar. E hoje estamos aqui no Brasil falando da reforma. É verdade. Estamos falando com o pastor reformista, que é o pastor presbiteriano, né? Estamos falando com Eli, um reformista presbiteriano. Então, ela continua. Né? É verdade. A Suíça faz parte, mas ela continua. Talvez o lema, um dos lemas, né, da reforma, a gente possa talvez relembrar, né, um desses lemas, que é a Igreja Reformada, sempre reformando. Sempre então, reformando. A gente vai trazer à memória os pré-reformadores. Na Suíça também, a gente vai ter uma oportunidade muito legal de ter acesso aos pré-reformadores. Então, a gente vai visitar alguns lugares que dão
indicativos desses personagens que foram importantes antes de Lutero, antes de Zwinglio, antes de Calvino, e isso é muito legal. A gente teve algo semelhante quando a gente passou por Florença, na Itália, na nossa outra caravana, que trouxe à memória Savonarola, que foi um pré-reformador, e a gente fez uma visita ali naquela praça da igreja matriz ali de Florença, que é um lugar lindo, e onde Savonarola era um padre Acho ali. Que é um dos lugares mais lindos que eu Provavelmente já fui. vocês foram a Pelice também, Torre de Pelice. A Torre de Pelice. Visitaram os valdenses? Puxa, os valdenses a gente não teve Não acesso. teve. Que é um grupo muito importante também, que lá em Worms, na Alemanha, tem uma praça dos reformadores, tem um monumento dos reformadores. Não sei se você chegou Em Worms tem. Em Worms, que é muito rico, que tem Peter Waldo, que tem o monumento dos pré-reformadores, os reformadores, coisa maravilhosa. É uma história ali de séculos num monumento, numa praça, assim, coisa mais Sabe o linda. que é interessante nesse bate-papo nosso? É o nível de informação que a gente consegue ter. Mas isto tem que ser compartilhado com todos. Todos têm o direito de ter essas informações. Então, o pastor Renato está de parabéns, eu falo aqui de parabéns, de promover esse projeto, e a US Travel está de parabéns de patrocinar esse projeto para que todos que estão nos assistindo tenham a oportunidade de adquirir esses conhecimentos. Muito obrigado pela sua visão, pelo trabalho de tantos anos. Mas essa é a pelas entrega. terças e quintas-feiras, indo até aonde que era para entregar? Na rua Martins Fontes, tinha que entregar no prédio do Estadão. Lá. E na 7 de abril, se eu não me engano, que era no Diário. Na Barão de Limeira era no Diário, que era o suplemento de turismo de quinta e domingo. Olha aí. Mas, pastor Eli, pastor Renato, eu realmente vejo que a importância de ter essa entrega de conteúdo. Porque turismo é diversão. Turismo são bons hotéis, turismo é praia, turismo é piscina, spa, e alguns até preferem noitadas, vida noturna. Isso é turismo. Aqui nós estamos falando de conteúdo. Aqui nós estamos falando de agregar valores às suas necessidades culturais, espiritual, que vai beneficiar a você, vai beneficiar a sua família, seus filhos, e isso chama-se legado. Então vocês estão de parabéns. E eu espero que quem estiver nos assistindo, pega logo aí uma caneta e já vai anotando o telefone da US e fala, eu quero participar dessa imersão de vocês. Tá chegando o lançamento. Quando é que vai ser? Aí, quem vai falar sobre isso é o Eli. Olha, quando a gente estava voltando da viagem da Grécia e da Itália, o Renato acho que a mente dele fica efervescente, já pensando nos próximos passos, próximos projetos, e ele falou, quero fazer algo diferente, né? Quero fazer algo novo porque eu amei. Então, me dá licença de falar algo que você falou comigo, né? Ele estava realmente muito feliz, Dora. Então, quando a gente, em outubro do ano passado, 2024, a gente estava retornando, aí veio essa ideia, né? Na mesma hora, eu comecei a conversar com o Danilo, e Danilo, vamos organizar então para 2026 uma viagem para Alemanha e Suíça. E provavelmente agora nos próximos dias, talvez aí em fevereiro, a gente faça um lançamento para que ali em maio ou junho de 2026, do próximo ano, a gente esteja embarcando aí com um grupo de pessoas, ou seja, tem tempo suficiente para se organizar, tem tempo suficiente para fazer um planejamento, tem tempo suficiente para poder reestruturar algumas coisas que precisam para a gente fazer essa viagem, que é uma das mais lindas que eu já fiz. E aí eu vou contar uma particularidade. Eu já fiz a Caravana da Reforma umas 6 ou 7 vezes. E as minhas filhas, a minha esposa, Lídia, e as minhas filhas foram 3 vezes comigo para essa viagem.
E no ano passado, a minha filha mais velha completou 15 anos e a West Travel me deu um presente de levar a minha filha para comemorar os 15 anos na Caravana da Reforma. Que legal. Então, foi a quarta vez da Sara, minha filha mais velha, e foi um presente que eu nunca vou esquecer, né? O Danilo me deu esse presente que realmente foi maravilhoso. E paralelo a isso, tem um amigo, que é um amigo em comum, meu e do Renato, que se chama William Esposito, lá de Sorocaba. Ele já foi comigo por 4 vezes na mesma viagem. Lembra que quando você falou num outro podcast que a gente fez sobre ir para o mesmo lugar, mas ter experiências novas? O William, ele vai em 2026. William, você está dentro da próxima. Já está dentro da próxima. Então, ele sabe que nós vamos passar pelos mesmos lugares, às vezes com uma outra cidade nova, de pouco diferente, mesmo assim, ele fala, eu quero ir, eu quero voltar. E a gente sempre vai no mesmo restaurante em Genebra, que é um lugar já que é nosso, para termos um almoço especial. Então, a caravana Alemanha-Suíça, a Reforma, é algo que podem esperar, junto com o Renato. E não só o pessoal de Sorocaba, onde o pastor Renato ele lidera ali uma comunidade, mas pessoas do Brasil todo, não só para evangélicos, mas pessoas que professam fé diferente da nossa, estão convidados e vai ser em breve lançada aí por todos nós. Tem que ficar atento nas nossas redes sociais, viu, gente? É isso aí. A gente está finalizando aqui o episódio. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Consideração? Alguma curiosidade? Uma curiosidade, essa minha primeira viagem, no ano passado, não foi a minha primeira tentativa. Eu tive uma tentativa anterior que foi frustrada justamente porque eu acabei sendo abraçado por uma agência que não tinha condições de superar uma crise, né? E o que eu tive de experiência positiva com vocês está justamente nessa robustez, né? A gente vive num país que anda oscilando demais a sua moeda, e se a gente, nesse momento, não pensa direitinho em com quem a gente faz essas viagens, o risco é enorme. Então, eu agradeço a vocês mais uma vez e espero continuar viajando muitos anos. Aí. Juntos. O Brasil tem a famosa frase, risco Brasil. Quem não estiver preparado para o risco Brasil, ou ele vai se prejudicar, ou ele vai te prejudicar. Alguém sai prejudicado. Então, para empreender certos projetos no Brasil, considerando o risco Brasil, você tem que ter, realmente, tem que ser muito sólido e saber administrar bem todos os negócios. A West Travel já está se aproximando de meio século de vida. Como eu falei aqui no princípio, eu sou a primeira geração. Comecei há quase 50 anos atrás. A segunda geração é o meu filho, ou seja, continua na minha família. E a terceira geração é a minha neta, que vocês estão vendo nesse podcast. Então, a nossa família sempre esteve empenhada nesse projeto chamado West Travel. E minha palavra final é: a viagem da Reforma, ela é uma oportunidade para todo cristão. Porque o cristão, eu entendo que é aquele que vê na mensagem de Jesus Cristo o seu norte, a forma como ele escolheu viver. É segundo a mensagem de Jesus Cristo. Por isso ele é cristão. E ele reconhece na figura de Jesus a escolha que Deus fez para que seu filho salvasse a humanidade de várias coisas. Então essa viagem era para todo cristão. O fato de existir a palavra reforma não significa que ela está diferenciando, na minha opinião, a fé do cristão. Ela está apenas agregando mais entendimento para esses 2000 anos. Jesus Cristo, 2000 anos atrás. Em 2000 anos, a mensagem dele muitas vezes teve... alguém tentou modificar para cá ou para lá, interpretar assim, interpretar assim. Então, a reforma ela veio para
voltar às origens da mensagem de Jesus, e como o pastor Eli continua reformando continuamente. Então, todo cristão que tiver a oportunidade de fazer essa experiência, essa imersão com o pastor Renato e com a West Travel, eu recomendo que venha e faça, porque você vai sair ganhando muito e vai retornar da viagem muito mais sólido e muito mais esclarecido. Bom, eu deixo aqui uma saudação. Obrigado, Dora, por estar mediando aqui mais uma vez essa conversa. Eu que Parabéns agradeço. Obrigada. pela iniciativa da West Travel de abrir um espaço como esse. Eu tenho certeza que outros tantos pastores, líderes vão passar por aqui, vão passar por essa mesa, trazendo bastante conhecimento. Então, essa iniciativa ela é muito proveitosa. Parabéns a todos. Obrigado, Renato, porque a gente teve oportunidade de fazer um projeto juntos em 2024 e agora 26 a gente com certeza vai viver uma experiência Continuamos juntos. uma experiência muito joia. E obrigado mais uma vez, o Biratã, porque realmente um sonho de 50 anos, você está vendo aí os frutos disso, e eu acho que não tem algo mais precioso. Então, Orgulho. é orgulho, né? Então, obrigado a todos. Obrigada, gente. É isso, gente. Tchau, tchau. West Travel. Sonhe, embarque, realize.